Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Você ficou informado agora com o Gazeta Alerta, né? Agora nós vamos discutir alguns assuntos, aprofundar em alguns temas. E hoje eu tenho logo como meu primeiro entrevistado o professor Orlando Sabino, economista, que sempre está nos ajudando nas matérias quando a gente fala da área de economia, principalmente em levantar assuntos aqui do Estado. O professor é um pesquisador e ele sempre tem esses números atualizados. Mas nós vamos falar também um pouco de cultura, nós vamos falar do nosso cantor acreano, Real Natan, tem 18 anos, e o cara está estourando na internet, viu? As plataformas digitais, aí ele tem 2 músicas que estão fazendo o maior sucesso. Mas esse aí nós vamos deixar para o terceiro bloco, porque agora nós vamos conversar com o professor Orlando Sabino. E é o seguinte, o bom do professor, boa tarde, é que a gente pode falar desde o Trump até a economia aqui do município do Jordão, que ele é capaz de nos responder. E aí, professor, vou logo começar soltando para o senhor muito bom. É o seguinte, está difícil de ir no supermercado comprar alguns produtos. Ovo, por exemplo, que era uma coisa mais barata, algumas frutas, café. O que está acontecendo? Porque o governo, de repente, diz, olha, o PIB aumentou, nós tivemos mais geração de empregos. Parece que no discurso do governo o país deu um up na economia. Mas para nós, que estamos lá na ponta, isso não é muito real. São as contradições da economia, né? Você tem, quando você mede a inflação, você separa por setores. E tem um setor que está realmente causando problemas, que é o setor de alimentos, né? Nós estamos tendo uma crise de oferta de alimentos. Tá? Por quê? Por que crise de oferta? Porque mudanças climáticas, é frio demais numa região, quente demais em outra. Você tem, isso tem quebra de safra, tá? Observando que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, né, do mundo, abastece o mundo. Tá? Mas mesmo assim, o mercado externo está muito mais favorável para as exportações, então o produtor local prefere exportar. Tem a questão do câmbio também que ajuda muito, nós tivemos uma desvalorização muito grande do real, isso facilita para quem quer exportar. Então fica menos produto aqui menos produto e aí aqui, fica mais caro. E aí fica mais alto. É a lei da oferta e da procura. Por isso que eu digo, nós temos um problema de crise de oferta. Tá? Nós somos um dos maiores produtores de café do mundo e estamos com o café nas alturas. Né? Agora vem a questão do ovo, que é uma crise que desencadeou lá nos Estados Unidos, mas a economia aqui é reflexa, isso reflete porque aqui. A tendência é comprar mais ovo daqui e faltar mais. Exatamente. Então o ovo pode piorar ainda mais a situação. Pode mais, com certeza. Dependendo dessa crise, que é uma crise sanitária, né, que está acontecendo nos Estados Unidos, pode piorar. Então aí a gente vê o governo tentando fazer a parte dele, né, que é cortar os impostos de importação, prevendo que o Brasil irá comprar produtos do estrangeiro, que não é bem direto assim. Né? Se tem uma crise mundial... Está faltando lá também, né? Está faltando lá também. É isso que eu pensei também, sabe? Como é que ele vai comprar? Não tem oferta desse produto lá fora, né? Exatamente. Então é uma saída, mas uma saída limitada. Nós não temos... Outra coisa é o governo federal fazendo um apelo aos governos estaduais para também cortar o ICMS desses produtos. Então são tentativas, né? Mas o que a gente deve entender é que nós estamos vivendo uma crise de oferta de alimentos. Né? Isso repercute diretamente no bolso, principalmente do mais pobre, que só consome comida mesmo, né? Na verdade. É verdade. Isso é um problema. E olha lá, né, professor? E olha lá. Não é toda a comida que ele consegue chegar, né? Exatamente. Professor, e o governo do Estado, ele pode ajudar nisso aí mesmo? Pode, a redução do ICMS, né? Eu acho que é uma medida... Logicamente que o governo analisa suas contas, vê se isso não vai prejudicar a sua receita, que tem compromisso. Ninguém quer abrir mão de dinheiro. Exatamente. Né? Mas eu acho que o benefício social, com uma medida de redução de ICMS, ou até zerar o ICMS, será muito bem-vinda. Isso eu só disse tudo agora. Porque isso ajuda muito a população mais carente, né? Perde do imposto, mas ganha, por outro lado, que o consumo aumenta, e isso pode se reverter no mais ICMS no futuro. E como eles gostam muito de fazer a coisa política, né? Também seria, né? Exatamente, seria um grande ganho político para o governo. Mas os estados, quando falam em perder recursos, eles pulam lá em cima e reclamam. E com certa razão, né? Porque ele tem um compromisso, né? Ele prevê, a Assembleia aprova um orçamento que diz, eu vou arrecadar tanto. De repente, ele tem que fazer uma isenção ou uma queda de alíquota, e isso vai repercutir lá na frente.
E o Acre, professor, o que é que nós temos aqui eu estava vendo aqui sobre a questão da castanha. Esse final de semana eu fiz um material e eu vi que eu fui num seringal chamado São Sebastião, e aí tem outros seringais que ficam ao redor, e eu nunca imaginei que a castanha seria tão importante para aquelas famílias que vivem naquela região. Olha, sem dúvida nenhuma. Nós temos ainda produtos extrativistas. A castanha tem um poder muito grande, a madeira e a borracha. A borracha também, se você vê o preço da borracha, se você acompanhar os preços, ela tem a Cooperac fez uma associação com uma empresa francesa, né, que dá subsídio para os seringueiros, quer dizer, paga um preço a mais para a borracha. Então, de repente, estamos vendo pessoas voltar para cortar borracha, tá certo? E a castanha, ela tem a sua sazonalidade, né? Ela tem um período de colheita e tem também variação muito grande nos preços. Porque a castanha é uma amêndoa e tem um mercado mundial de amêndoa, que não só é a castanha, né? Tem a castanha de caju, tem as outras especiarias lá da Ásia, da África, e isso compete entre si. Nós estamos num momento muito bom. Os preços parecem que estão muito bons. Os preços estão muito bons, nós temos estruturas montadas de industrialização e ainda tem uma cadeia de comercialização, pessoas que querem comprar para vender para a Bolívia. A Bolívia tem um parque, né, de industrialização de castanha muito grande. E disputa lá dentro do seringal, né? Exato, e a disputa é muito ferrenha nisso. Mas olha, para você ver um pouco da importância que está tendo a castanha agora, se você olhar a pauta das exportações do Acre, que foi exportado nos 2 primeiros meses do ano, a castanha é o segundo colocado. Só perde para a carne bovina, em termos de valor de exportação. Isso mostra, são quase mais de 3 milhões de dólares que foram exportados nesses 2 primeiros meses do ano. Isso demonstra claramente a importância que tem a castanha ainda para a economia criança. E os produtores lá dentro estavam comemorando porque eles nunca venderam uma lata de R$160. Pois é. Quer dizer, chegou a um preço que eles mesmos espantaram, né? Exatamente. Agora, professor, de todos esses produtos que nós exportamos, o que é que mais gera recurso para o Estado? Porque nós temos a castanha, a madeira, mas o que é que ainda faz circular mais o dinheiro, que gera emprego? Para nós aqui, qual é o mais importante? Vamos lá. Nós temos, em primeiro lugar, a pecuária bovina. A pecuária bovina a gente pensa que é uma atividade de grandes produtores, mas não é. Nós temos médios e pequenos produtores também de carne. Envolvidos. Então, é uma cadeia antiga. Na década de 70 começou essa estrutura econômica aqui no Acre, muito forte, né? Que tem o maior valor de produção rural e ela gera alguns empregos, embora menos do que um setor mais dinâmico ou mais intensivo em mão de obra, mas ela gera. E cria uma rede também de comercialização de produtos veterinários, etc. Empregos que são gerados em função de tudo Máquinas, isso aí. né? Máquinas, etc. Então, a carne agora chegou a vez dela para o mercado internacional. Essa abertura que se fez aí para esses mercados, principalmente o Oriente Médio, África, Ásia, isso tem. A carne também já está sendo vendida até no Uruguai, aqui na América Latina. Então, nós temos, assim, esse é um produto significativo. Depois nós temos a carne suína. Carne suína em torno daquele complexo agroindustrial lá de Brasileia e Epitaciolândia. E ela já tem uns bons números carne suína ali? Então, ali é um potencial muito grande. Quando se abriu o mercado para o Peru, no ano passado, ano retrasado, já tem um boom assim, de exportação muito grande. O problema é que falta ainda oferta de suínos. Não se criou uma estrutura capaz de atender toda a produção exigida pelo O senhor está falando isso, ele está buscando carne em outros estados para poder abastecer. Pega no Mato Grosso, pega no Paraná, para poder dar conta da demanda que está tendo para a exportação dessas carnes. Então, uma boa política seria fazer com que o pequeno produtor, o produtor acriano, pudesse também produzir suíno em escala suficiente para atender esse. E a gente perde por isso. Aí tem a castanha, que nós falamos também, e a madeira. A madeira já consegue ter Consegue ter uma boa representatividade, mas isso vem caindo. Nós temos uma crise também no mercado internacional, que tem uma oferta muito grande de madeira, isso faz com que as nossas exportações reduzissem um pouco. E tem a soja. A soja que é dos grandes. Aí não dá para dizer que pequeno produtor não tem condição, não tem viabilidade técnica nem tecnológica de um pequeno produtor produzir soja. E a soja gera muitos empregos ou não? Não. Porque o mesmo que bota a semente é o mesmo que colhe? Não gera muitos empregos, absolutamente ela gera renda para quem produz. Tá?
e significativo, porque com toda oferta de soja encontrará mercado para ele. E uma outra coisa que está surgindo muito forte no Acre é o café. O café ainda não está aparecendo na pauta de exportações do Acre. Está todo mundo plantando café, Mas professor. café, nós temos uma das produtividades maiores do Brasil e eu acredito que ela pode ser viável, até através de uma política pública muito intensiva, chegar ao pequeno. Tá? Chegar ao pequeno. Uma saca de café que estava cotada há 2 anos atrás, a R$600, está a R$2.000. Então você vê como a valorização disso aconteceu. Né? Então nós temos muita competitividade para o café, eu acredito que é uma cultura que vai dar certo no Acre, assim como a soja, que tem uma produtividade alta, como a mandioca, que infelizmente não consegue alcançar o espaço que ela tem, porque a maior produtividade do Brasil de mandioca está aqui. Nós temos um potencial muito grande, a farinha é conhecida no Brasil todo, mas o que a gente vê é a queda do rendimento, queda da produção, mesmo, né, queda da produção. Então, precisa salvar a mandioca. A mandioca é o sustentáculo da grande maioria da pequena produção do Acre, principalmente no Juruá, aqui em Chapuri. Então, em todo o município do Acre você tem uma produção significativa de mandioca. O senhor estava falando aí, professor, de que o pequeno produtor pode plantar café, e eu fiz uma matéria recentemente com o Sindicato Rural, e ele estava reclamando que os produtores querem plantar café, mas precisam de dinheiro. E quando eles vão nos bancos, eles não conseguem. Primeiro, que é o seguinte, precisa de uma garantia. E começa que ele não tem o documento da terra. E aí ele não tem nada para poder oferecer ao banco. E aí, infelizmente, ele não consegue dinheiro. Isso aí é uma outra parte que o governo tem como resolver? Tem. É uma política intensiva e forte nessa questão. Né? Porque, veja bem, o café sequestra carbono também. Estamos numa crise climática e violenta. O café é um arbusto que sequestra carbono. Então, resolveria até essa questão aí do desmatamento, atenuaria o desmatamento. Né? De forma que uma política intensiva... Crédito é uma situação seríssima. Quanto tempo a gente fala do crédito pequeno? Né? E aí você não consegue. Então, é uma política forte de Estado, governo do Estado, governo federal, os governos das prefeituras também apoiando isso. Eu acho que é uma grande chance, porque finalmente tem-se um produto com produtividade mais alta do que a do Brasil, tá? Com rendimentos significativos, com preço bom, e o mundo está querendo café. A Ásia começou a consumir café. A China começou a consumir café. Era só o chá, né? Agora entrou no café. Então você vê o tamanho desse mercado. Professor, vamos fazer o seguinte, eu vou só para o intervalo rapidinho e já volto, eu quero lhe mostrar uma imagem, quero que o senhor diga para mim se aquilo atrapalha ou não a questão econômica do Estado. Vamos para o intervalo e já eu volto. Toma aquele cafezinho, já que nós estamos falando de café. Tá caro, né? Mas eu sei que você ainda tem em casa. Toma um cafezinho, aquela água e já eu volto.